Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vou compartilhar algo que mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. Um testemunho sobre a intensa guerra espiritual que enfrentei e como descobri meu propósito como um escolhido. Mais de uma década estive imerso em práticas ocultistas que me afastaram completamente da luz. Acreditava estar no caminho certo, buscando poder e conhecimento, quando na verdade estava apenas me afundando em trevas. O que vou revelar hoje são verdades que muitos tentam esconder, especialmente sobre a batalha contra a luxúria que todos os escolhidos enfrentam. Nasci em uma família comum de classe média, com pais que frequentavam a igreja ocasionalmente. Desde pequeno sempre senti que havia algo diferente em mim, uma sensibilidade espiritual que não conseguia explicar. Via e sentia coisas que ninguém mais parecia perceber. Com o tempo, essa sensibilidade se transformou em curiosidade. Aos 15 anos comecei a pesquisar sobre espiritualidade alternativa. Livros de ocultismo, magia e rituais antigos me fascinavam. O que começou como curiosidade adolescente, logo se transformou em prática diária. Aos 17, já realizava rituais em busca de poder e conhecimento oculto. Foi nessa época que conheci Marcos, um homem carismático e misterioso que se apresentou como mentor espiritual. Ele viu em mim o que chamou de potencial inexplorado e me convidou para fazer parte de seu círculo íntimo de estudos. O que eu não sabia é que esse grupo era, na verdade, uma seita dedicada a práticas satânicas. Marcos me ensinou que a religião tradicional era apenas uma ferramenta de controle que limitava o verdadeiro potencial humano. Segundo ele, éramos deuses em potencial, mas precisávamos nos libertar das amarras morais impostas pela sociedade. A luxúria, em particular, era vista não como pecado, mas como um caminho para a libertação e expansão da consciência. Os próximos 3 anos foram de completa imersão nesse mundo. Participei de rituais cada vez mais intensos e obscuros. A princípio, sentia um poder crescente, uma sensação de controle sobre minha vida e sobre os outros. Mas com o tempo, comecei a perceber o preço que estava pagando. Minha saúde mental deteriorou rapidamente. Ansiedade, paranoia, pesadelos vívidos e uma constante sensação de vazio me consumiam. Relacionamentos saudáveis se tornaram impossíveis. A luxúria, que no início parecia libertadora, se transformou em uma prisão. Estava constantemente buscando novas experiências, sempre mais intensas, mais extremas, mas nunca me sentindo satisfeito. O momento decisivo veio quando, durante um ritual particularmente intenso, tive uma experiência que posso descrever apenas como um vislumbre do abismo. Vi claramente o caminho que estava trilhando e seu destino final. Não era poder ou conhecimento que me aguardava, mas destruição completa. Foi nesse momento de clareza que senti uma presença diferente. Não era como as presenças obscuras com as quais estava acostumado. Era uma luz tênue a princípio, mas que crescia a cada segundo. E com essa luz veio uma compreensão. Eu era um escolhido. Sei que a palavra escolhido pode soar pretensiosa, até arrogante, mas não estou falando de superioridade ou privilégio especial. Ser escolhido, como descobri, significa ser chamado para uma missão específica. É um chamado que vem acompanhado de responsabilidade, não de status. Naquela noite, abandonei tudo. Saí do grupo, cortei contato com Marcos e com todos os membros da seita. Não foi fácil. As forças espirituais negativas não desistem facilmente de alguém que dedicou anos a servi-las. Comecei a enfrentar ataques espirituais constantes, especialmente relacionados à luxúria. É aqui que quero focar. A guerra espiritual contra a luxúria que todo escolhido enfrenta. Veja, a luxúria não é apenas um desejo sexual intenso. É uma força espiritual que distorce, corrompe e desvia nossa energia vital do seu verdadeiro propósito. Por que você acha que vivemos em uma sociedade tão hipersexualizada? Porque imagens e mensagens sexuais estão por toda parte, desde publicidade até entretenimento? Porque as forças espirituais das trevas sabem que a luxúria é uma das formas mais eficazes de desviar os escolhidos de seu caminho.
Quando estamos consumidos por desejos carnais, nossa energia espiritual é drenada, nossa clareza mental é comprometida, nossa conexão com o divino é enfraquecida. Para os escolhidos, a batalha contra a luxúria é particularmente intensa. As forças das trevas enviam tentações específicas, personalizadas, projetadas para atingir exatamente nossos pontos fracos. Elas conhecem nossas vulnerabilidades e não hesitam em explorá-las. Nos primeiros meses após minha saída da seita, enfrentei tentações quase impossíveis de resistir. Pessoas do meu passado reapareciam oferecendo experiências que antes me atraíam. Sonhos vívidos com conteúdo sexual me atormentavam. Pensamentos intrusivos surgiam do nada, mesmo durante momentos de oração ou meditação. Cheguei a pensar que estava ficando louco, ou pior, que estava condenado a viver para sempre nesse ciclo de desejo e culpa. Mas então, comecei a entender a natureza dessa guerra espiritual e, mais importante, como lutar. A primeira coisa que aprendi é que essa guerra não se vence com força de vontade humana. Por anos, tentei simplesmente resistir às tentações, confiando apenas em minha determinação. Sempre falhei. A verdadeira batalha acontece no reino espiritual e requer armas espirituais. A segunda lição foi entender o padrão dos ataques. As forças das trevas não atacam aleatoriamente. Elas observam, estudam nossas rotinas, identificam momentos de vulnerabilidade. Geralmente, os ataques mais intensos vêm quando estamos fisicamente exaustos, emocionalmente fragilizados. Socialmente, isolados espiritualmente distantes. Reconhecer esses padrões me permitiu fortalecer defesas específicas nesses momentos. A terceira e mais importante lição foi descobrir o poder da identidade. Veja, as forças das trevas querem que acreditemos que somos definidos por nossos desejos, por nossas quedas, por nossos pecados. Mas a verdade é que, como escolhidos, nossa identidade está firmada em algo muito maior. Quando comecei a realmente internalizar essa verdade, que sou um escolhido, não por mérito próprio, mas por um propósito maior, a guerra tomou um novo rumo. As tentações não desapareceram, mas minha resposta a elas mudou fundamentalmente. Um dos maiores erros que cometi inicialmente foi tentar lutar sozinho. Por vergonha ou orgulho, mantive minhas lutas em segredo. Esse isolamento só fortalecia o inimigo. Quando finalmente encontrei uma comunidade de fé autêntica e compartilhei minha jornada, recebi não apenas apoio, mas também sabedoria coletiva que foi crucial para a minha vitória. Outro aspecto crucial foi o desmascaramento das mentiras. As forças das trevas operam principalmente através de enganos, meias-verdades e distorções. Uma das mentiras mais poderosas é a de que a luxúria oferece liberdade. Na verdade, como descobri da maneira mais difícil, ela leva à escravidão, à compulsão, à vergonha, ao vazio. Em minha jornada, descobri práticas específicas que fortaleceram minha resistência espiritual. A renovação da mente através de leituras sagradas diárias. Palavras de verdade têm poder real contra as mentiras das trevas. Oração intencional. E regular não apenas em momentos de tentação, mas como estilo de vida. Jejum estratégico. Descobri que disciplinar o corpo fortalece o espírito de maneiras surpreendentes. Prestação de contas a mentores espirituais maduros. A humildade de admitir vulnerabilidades remove o poder das trevas. Serviço aos outros. Direcionando minha energia para ajudar os necessitados, encontrei propósito que superava os apelos da luxúria. Agora, quero deixar algo muito claro. Ser um escolhido não significa estar livre de lutas ou tentações. Na verdade, muitas vezes significa o oposto. Quanto maior o chamado, mais intensas são as batalhas espirituais. Isso porque as forças das trevas reconhecem o potencial de impacto que cada escolhido tem. Um aspecto frequentemente negligenciado dessa guerra espiritual é o papel dos traumas passados. Em meu caso, descobri que muitas das portas que permitiam ataques de luxúria estavam conectadas a feridas emocionais da infância e adolescência. O processo de cura dessas feridas foi fundamental para fechar essas portas. Outro elemento crucial
foi o perdão. Não apenas perdoar aqueles que me guiaram para caminhos obscuros, mas também perdoar a mim mesmo. A culpa e a vergonha são armas poderosas nas mãos do inimigo. O verdadeiro perdão as desarma completamente. Hoje, 7 anos após deixar a seita, posso dizer que a guerra continua, mas a dinâmica mudou completamente. O que antes era uma batalha, desesperada pela sobrevivência, se transformou em uma jornada de crescimento e fortalecimento. Ainda enfrento tentações, ainda tenho dias difíceis, mas agora entendo o contexto maior dessa guerra. Como escolhido, aprendi que minhas lutas pessoais contra a luxúria não são apenas sobre minha própria santidade ou bem-estar. São parte de uma guerra cósmica maior. Cada vitória pessoal fortalece o exército da luz. Cada superação inspira outros escolhidos em suas próprias batalhas. Se você está assistindo e se identifica com essa luta, quero que saiba: você não está sozinho. Se sente esse chamado, esse peso, essa responsabilidade, se algo dentro de você ressoa com a ideia de ser um escolhido, então provavelmente você é. E ser escolhido não é sobre perfeição, não é sobre nunca cair, é sobre se levantar todas as vezes, aprender com cada queda e continuar avançando. É sobre reconhecer que sua vida tem um propósito maior que transcende prazeres momentâneos. Vamos falar agora sobre estratégias práticas para os escolhidos na batalha contra a luxúria. Primeiro, entenda seus gatilhos pessoais. Cada escolhido tem vulnerabilidades específicas, situações ou estímulos que desencadeiam tentações mais intensas. Identifique os seus e desenvolva planos de ação específicos para cada um. Segundo, cuide de seu bem-estar físico. Mente sã em corpo. São não é apenas um ditado, é uma verdade espiritual. Sono adequado, alimentação equilibrada e exercício regular fortalecem não apenas o corpo, mas também sua resistência espiritual. Terceiro, desenvolva uma disciplina de gratidão. A luxúria prospera na insatisfação, no sentimento de que algo está faltando. A gratidão consciente combate diretamente essa mentira. Quarto, envolva-se em uma comunidade autêntica. Não apenas um grupo religioso formal, mas pessoas com quem você pode ser completamente honesto, vulnerável e real. Quinto, encontre seu propósito específico como escolhido. Quando você está ativamente engajado em seu chamado, as tentações perdem muito de seu poder. Sexto, pratique a presença consciente. Muitas tentações ganham força quando vivemos no piloto automático. Esteja plenamente presente em cada momento, consciente de seus pensamentos e escolhas. Sétimo, desenvolva uma visão de longo prazo. As forças das trevas operam oferecendo prazer imediato em troca de dor futura. Ver além do momento presente desarma essa estratégia. Oitavo, cultive beleza e arte em sua vida. A luxúria é uma distorção do belo. Experimentar beleza autêntica através da arte, música, natureza e relacionamentos saudáveis satisfaz a alma de maneiras que a luxúria apenas promete, mas nunca cumpre. Ao longo destes anos, tenho conhecido muitos outros ex-praticantes de ocultismo que também descobriram serem escolhidos. Suas histórias, embora únicas, seguem padrões surpreendentemente similares. A guerra espiritual contra a luxúria é quase universal entre eles. Uma pergunta que frequentemente recebo é: como sei se sou realmente um escolhido ou se estou apenas imaginando isso? Minha resposta é sempre a mesma. Os escolhidos carregam simultaneamente um senso de indignidade pessoal e um chamado irresistível para algo maior. Se você duvida de sua capacidade, mas mesmo assim sente esse chamado que não consegue ignorar, essa tensão é frequentemente um sinal. Outra pergunta comum: é possível ser um escolhido e ainda cair repetidamente? Absolutamente. Ser escolhido não é sobre perfeição, mas sobre propósito. As quedas, quando abordadas corretamente, se tornam degraus para um entendimento mais profundo de sua missão. À medida que avanço em minha jornada como escolhido, tenho descoberto que o objetivo final não é simplesmente evitar a luxúria ou outras tentações. É ser transformado tão completamente que essas tentações perdem seu poder atrativo. É desenvolver um paladar espiritual que naturalmente prefere o que é verdadeiro,
belo e bom. Recentemente tive um sonho poderoso que ilustra perfeitamente essa jornada. No sonho, eu estava em um campo de batalha, lutando contra sombras que constantemente mudavam de forma. Estava exausto, ferido, quase desistindo. Então uma luz apareceu, revelando milhares de outros guerreiros ao meu lado, todos escolhidos, todos lutando suas próprias batalhas, mas parte do mesmo exército. A mensagem era clara: a guerra que travamos pode parecer individual, mas é coletiva. Cada escolhido que resiste fortalece todos os outros. Cada vitória pessoal avança toda a linha de frente. Se você está enfrentando essa guerra agora, quero encorajá-lo. Sua luta importa. Suas vitórias, mesmo as pequenas, têm impacto cósmico. E você não está lutando sozinho. Nos momentos mais difíceis, quando a tentação parece irresistível, lembre-se, sua identidade como escolhido não está baseada em seu desempenho, mas em seu chamado. Esse chamado permanece, independentemente de suas quedas ou falhas. Ao encerrar, quero deixar esta verdade com você. A guerra espiritual contra a luxúria que os escolhidos enfrentam não é apenas sobre evitar o mal, é sobre abraçar um bem maior. Não é apenas sobre dizer não ao pecado, mas sobre dizer sim a um propósito divino. Se você se reconheceu em alguma parte deste testemunho, talvez isso seja um sinal. Talvez você também seja um escolhido, chamado para um propósito maior nesta guerra espiritual cósmica. Agradeço por terem assistido até aqui. Se este conteúdo tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de comentar sua própria experiência ou dúvidas. Leio todos os comentários e respondo o máximo que posso. Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre guerra espiritual, propósito divino e superação. Ativando o sininho, você será notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Na próxima semana falarei sobre como identificar ataques espirituais disfarçados de coincidências. É um tema que muitos escolhidos precisam entender para avançar em sua jornada. Até lá, lembre-se, você não foi escolhido por acaso. Sua luta tem propósito, sua vitória está garantida, não por sua força, mas pelo poder que opera em você. Forte abraço e que a luz guie seus passos.